problemática mayor que también es el tema de las comunidades autónomas. Claro. Que marca mucho las diferentes políticas que se quieren llevar. Ya no solo los puertos, sino la ubicación de ese puerto dentro de una comunidad autónoma. Ahí tenemos una doble dificultad. Muito obrigado. Penso que foi levantado pela MSC a questão do acesso aos dados estatísticos globais relativamente eu acho que isso é uma questão importante. Permitam-me a dúvida, a curiosidade, mas os portos, a solução portuguesa existente permite esse tipo de funcionalidades? Sim, claro. Pois, mas isso é se calhar um problema nacional, não é? As estatísticas valem o que valem, não é? Vamos lá ver uma coisa. Tecnicamente e na prática, os portos têm toda a informação, e quando eu falo em portos, falo nos 5 principais portugueses, esses portos. Portanto, têm lá a informação toda. Portanto, eles têm tudo para pôr. Porquê é que não o põem? Não o puseram porque foi entendimento de alguns administradores portuários e a tutela foi quem lhes deu essa opção não os divulgarem. Portanto, os dados estão lá. Mas nós na ASPOR, está aqui alguém da Autoridade da Concorrência? Não. Nós, há uns anos atrás, nós fazíamos a estatística que era fornecida pelos associados de todas as linhas de contentores, dividimos o mundo em grandes regiões, nas regiões que os operadores económicos trabalham, portanto, aquelas que interessam, no fundo, a quem vai buscar os dados, que é para trabalhar depois junto aos armadores essas áreas, dividimos o mundo e tínhamos, por essas regiões, importação e exportação, tínhamos uma estatística fantástica. Um belo dia, um dos nossos associados levantou a questão que o advogado dele, e era uma das empresas que era armador, agente, tinha posto o problema da concorrência. E nós consultámos os advogados e chegámos à conclusão que estávamos, porventura, a entrar num campo onde não podíamos mais uma vez estar. E fomos à Autoridade da Concorrência, eu fui lá porque eu sei disto, e mostrei algo que nem sequer era tão profundo em termos de detalhe quanto aquilo que nós fazíamos, e eles disseram, isto não passa. Isto vai contra as regras concorrenciais. E, portanto, nós parámos imediatamente com isso. E o que eu fiz ao anterior governo foi dar o quadro que nós tínhamos, aquilo que era interessante para trabalhar objetivamente os dados, no fundo, para eles serem importantes. Porque é que eles são importantes? Que era a forma que nós tínhamos de ir lá fora, tentar atrair mais carga, era a forma que nós tínhamos de comparar uns com os outros e por aí fora, e entreguei na Secretaria de Estado o modelo assim, deem isto aos portos, criam um modelo igualzinho, têm lá os dados todos, disponham. Para este governo vamos fazer exatamente o mesmo. As comunidades portuárias, que são 7 neste momento, estão constituídas, entregaram na sexta-feira passada um documento a este governo, aos 2 ministérios que tutelam a área, com 9 pontos estruturantes, propondo grupos de trabalho para todos eles, e num deles está claramente lá dito, mais uma vez, a questão da informação. E a informação. Eu devo acrescentar que esse problema não é só um problema que afeta os operadores privados. Os próprios associações, para saberem os dados estatísticos dos colegas, ou se ocorrem de amigos por telefone, então não têm acesso à informação. O que eu acho simplesmente um problema. Não é dessas, mas isso é falar de entrar na área económica, deve ser o conhecimento geral que passa das atividades económicas, o que é que vai ser. Podia ter sido, faz sentido mesmo, na altura em que nos convidaram a tentar para acreditar, nós é que estamos no contexto, temos que saber instância direito de consulta. Mas foi, na altura nós temos isso. Esperamos que os dados hoje sejam disponibilizados. Não, isso é coisa de uma decisão política. Depois de uma decisão política. Mas isso é inconsequente, como uma altura que se fala tanto de transparência. Eu vou explicar o que é. Não há notícia. O critério de divulgação não pode ser dados bons, divulgam-se e maus. Não é lógico que não pode. Não é lógico que não pode. Até pelo contrário, é bom saber as más notícias que é para trabalhar em cima disso. Nós temos dificuldade em saber, isto para vezes é importante, e não é por razões de concorrência, nem
Sí, la misma. Hay datos estadísticos que son consultables, pero yo creo que a un nivel muy superficial, ¿no? Es decir, que son datos de mercado, pero Certo. Muito obrigado. Esta é uma questão, esta questão do acesso à informação, não está aqui dentro destes pontos, nós estávamos a discutir, mas é de facto uma questão importantíssima. Tanto mais porque dentro do tema que foi levantado sobre a relação que os agentes de navegação poderão ou não desenvolver com os armadores e com a própria atratividade, porque repare, doutor, isto vai tocar na questão da atratividade do mercado nacional, não é? E sobre a criação ou não de novas linhas ou a paragem de linha, seja algo que tenha a ver ou não, quais são os argumentos que os senhores têm para apresentar aos armadores, não é? Conte. Trabalhava na altura em Memória. Não, já estava na CSA na altura. Conto-lhe uma história engraçada a respeito de... Mas estamos a falar de há 20 e picos anos atrás. Havia até uma conference com o Brasil e poucas linhas. E não havia estatística. E era extraordinário, porque todos nós tínhamos que ir para lá com dados estatísticos para as reuniões com os armadores e não sei o que mais. Enfim, conhecíamos qualquer coisa de mercado, mas estávamos longe de ter a base científica para os números que apresentávamos. E o que era mais extraordinário é que eu dava por mim, e dei por mim muitas vezes, a defender-me e a bater-me furiosamente por tráficos e por valores ali, não sei o que mais, que eu sabia a partida que eu os tinha inventado, com base num feeling, não é? E portanto isto é para ver o importante que esses dados são para nós. Nós até os inventávamos, quando eu digo inventávamos, não era do nada, era com base numa percepção que tínhamos, mas depois batíamos furiosamente por eles, porque era isso efetivamente que nos permitia convencer um armador a dizer, olha, você vai de Roterdã para Barcelona e não tem o navio cheio e há aqui uma oportunidade, o mercado aqui produz tantos... Sempre foi importante essa informação. O que é extraordinário é que passados que foram 20 e tal anos, essa informação existe e não é disponibilizada por vontade política, só porque não se quer apresentar maus resultados. Isso para nós é fulcral. A informação estatística é uma ferramenta de trabalho, sem ela é muito complicado. É claro que todos nós conhecemos o mercado. Hoje talvez conheçamos pior do que conhecíamos há 20 e tal anos atrás, por uma razão muito simples. É porque o negócio do agente de navegação já foi um negócio muito rentável e não é assim hoje em dia. O que quer dizer que nós cortámos muito nas agências de navegação em termos de pessoal e cortámos essencialmente naqueles que andavam a vender de porta em porta os serviços. E eu sou também do tempo de nos encontrarmos aqui ao pé da terra do meu amigo Lourenço, aos 5 e aos 6 a bater as fábricas, as fabriquetas todas de earthenware, de louças e por aí fora, juntar as caldas, que exportavam para os Estados Unidos e para outros sítios, e encontrarmos todos que nós tínhamos que ir lá, e portanto todos nós sabíamos e tínhamos um conhecimento do mercado, porque tínhamos que ir diretamente aos sítios. Hoje, muito deste canvassing, que também é uma coisa que desapareceu, canvassing, faz-se por telefone ou não se faz. E portanto a informação hoje real do mercado até é menor. E portanto se nós, tendo os dados e não os usando, é uma tontice completa.